turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem e continuem se cuidando, porque ainda estamos passando por um período de pandemia, não é mesmo? Sou a professora Marilane Moraes e estou feliz por estar aqui junto com vocês para mais uma aula. E a nossa aventura de hoje continua ainda em Geografia. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos? Vamos juntos! Os povos indígenas, habitantes das florestas e das regiões ribeirinhas, ainda que dependam dos recursos naturais para viver, têm consciência da importância da preservação do meio ambiente. Nas terras que atualmente compõem o estado do Acre, esses grupos, os povos indígenas, eram os únicos habitantes, até a chegada dos missionários religiosos e dos exploradores, que desejavam obter o látex para a produção da borracha. Foram instaladas várias unidades de extração do látex e da produção de borracha, o que ocasionou a vinda de novos moradores, que trouxeram outros hábitos de vida. Nós já conversamos sobre isso e eu quero te perguntar, quais foram mesmo os povos que foram encantados, para virem para as nossas terras com esse tema de trabalhar com látex, produzir borracha e enriquecer? De que povo nós estamos falando? Povos estes que vimos em aulas anteriores as tamanhas contribuições que nos deram, desde a culinária, as vestimentas, até a festas tradicionais que nós temos em nossa cidade. E aí, estão lembrados? Muito bem, estamos falando aqui então dos nordestinos. Vamos prosseguir. Quero mostrar para vocês daqui a pouquinho algumas imagens, mas antes disso vamos ler juntos. Os antigos indígenas passaram a conviver com outros tipos de casas e construções. Com essas diferentes atividades, foram surgindo as primeiras cidades em nosso estado. Vocês lembram que eu falava em aulas anteriores que as contribuições elas são constantes. Os índios estavam aqui, eram acostumados a viverem somente em suas ocas, mas com a vinda de vários povos, houve também a contribuição nessa parte de construções. E por que não? As construções elas começaram a ser modificadas, a evoluírem. Isso mesmo. Vamos ver então aqui alguns exemplos de evolução dessas moradias. Observe atentamente aí na sua telinha. Olha só. Essa primeira imagem, nós temos uma oca, que eu tenho certeza que já é comum a vocês. Vamos então à próxima imagem. Olha só. Lembra que eu trouxe uma construção semelhante para vocês, mostrando, um exemplo de casas da tribo Kaxinawás? Se assemelha a essa imagem que vocês acabaram de ver. Vamos à terceira imagem. Olhem só. Nós conseguimos aqui perceber uma variação nas suas moradias. E aqui nós já conseguimos claramente ver o surgimento das primeiras cidades, onde ali já temos casas, olha só, não mais construídas tendo como matéria-prima principal as palhas. Já conseguimos perceber ali, vocês conseguiram perceber ali a presença de madeiras, já temos telhas. Então, as construções elas foram sofrendo alterações a partir das contribuições que nós recebemos. A cidade em que você mora já passou por várias mudanças. Isso pode ser observado na construção de novos prédios, pavimentação de ruas, ocupação de espaços vazios e na exploração da natureza. Observem, gente, essa imagem. O que vocês estão vendo aí? Ah, professora, ficou fácil, tem uma legenda ali. E é isso mesmo, turma, nós conseguimos aqui observar a cidade surgindo das margens do rio. Vocês lembram? Em aulas anteriores, nós conversamos que tudo, aqui falando de Rio Branco, deu início ao quê? Num seringal, às margens do rio, lá no 2º distrito. E eu trouxe aqui essa imagem para exemplificar para vocês. Tudo bem? Gostaram de saber como foi o surgimento de Rio Branco, capital do estado do Acre? Vamos então à próxima imagem. E agora? Agora ficou mais comum a vocês. Nós temos aqui uma imagem aérea, do centro da nossa cidade. Conseguimos ali visualizar o palácio, não é mesmo? E é uma área muito conhecida, eu creio que pela grande maioria.
estado do Acre, as cidades mais antigas surgiram no tempo em que se estabeleceram os primeiros exploradores dos seringais. Com o passar do tempo, os desbravadores das matas começaram a explorar as riquezas, fundando povoações diferentes daquelas construídas pelos indígenas, os primeiros moradores da região. Olha só, vocês conseguem observar, eu vou dar um tempinho para vocês observarem essa imagem. O que vocês conseguem perceber aí nessa imagem? Essas construções que foram feitas, elas se assemelham àquelas que outrora eu mostrava para vocês que é predominante na população indígena? Ou elas já sofreram variações? E aí, turminha? Vocês conseguem também observar ao lado a presença de rios? Será que essas casas aí, elas estão sendo construídas às margens do rio? Ou será que estão adentrando, está sendo havendo ali um crescimento da nossa cidade? Vocês conseguem perceber o quê? As florestas ao redor das casas já não estão mais densas como antes, não é mesmo? Nós conseguimos perceber ali, nesse modelo, nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que essas casas elas já são construídas mais afastadas das margens do rio. Então, ela já foi para outro perímetro, né? Então, com isso, com essas e outras construções, nós vamos vendo a evolução das nossas cidades. Ali, nós ainda conseguimos perceber casas feitas apenas de madeira, mas com o passar do tempo, nós chegamos ao que vemos hoje. Uma cidade bem desenvolvida, prédios, indústrias, lojas, comércios, os mais variados tipos de hospitais e de serviços prestados à nossa população. Os índios realizam inúmeros rituais. Cada tribo expressa sua crença e tradição, havendo diferenciação nos elementos culturais. Em suas celebrações, os índios normalmente pintam-se e usam vários acessórios, por motivo de vaidade ou por questões religiosas. Vamos ver, turminha, agora uma imagem que representa bem alguns desses rituais, lembrando que são inúmeros e que eles vão sofrer alterações, né, de um grupo populacional indígena para outro. Tudo bem? Olha só, nós temos aqui a presença de uma população indígena, eles estão com seus corpos pintados, todos, né, comumente com a mesma cor, também há uma pintura de faixa em suas pernas, não é mesmo? Ali também nós temos outro grupo que agora estão executando um ritual diferente, também com pinturas, mas agora já com desenhos bem mais geométricos, com um colorido a mais. E quem será que são esses povos que eu estou exemplificando para vocês? São índios, né, Chavante, que dançam na sede da FUNAI em comemoração ao Dia do Índio. Essa foto abaixo de vermelho foi tirada no ano de 2004. Destacam-se os trabalhos artesanais indígenas, muito utilizados como enfeites para compor a indumentária usada nos rituais e também para a produção de utensílios domésticos e na comercialização. Os carajás são excelentes artesãos na arte plumária e cerâmica. Olha só, turma, você sabe me dizer o que seria essa arte plumária? O que é feito a partir desse termo arte plumária? O que será que os carajás confeccionam em seu artesanato? Você consegue pensar em algo? Não se preocupe, eu trouxe aqui algumas imagens, é claro, para exemplificar para vocês. Olhem com atenção. Olha só, aqui nós temos um exemplo de arte plumária. São artes que são confeccionadas a partir de plumas, de penas, como costumeiramente nós falamos. Olha só. Olha que lindo. Percebam aí. Vamos às próximas imagens. Aqui nós já temos exemplos, né, de vasos, né, que são feitos, artes de cerâmica. Nós temos vasos, além de serem esculpidos, eles também pintaram, olha só. Observem as pinturas. E ao lado também, outro tipo de fabricação de vasos em cerâmica. A culinária é influenciada pela cultura indígena, baseada na mandioca e em peixes. A carne de sol é bastante consumida pela população. Dentre os itens tradicionalmente cultivados pelos povos indígenas,
podemos destacar a mandioca e o milho. Para muitas tribos, a mandioca é a base da alimentação. Olha só, turminha, e aí de casa? Quem costuma comer com bastante frequência a mandioca? Alguns costumam chamar de macaxeira, conhecem por macaxeira, é uma nomenclatura diferente, mas estamos falando do mesmo alimento. Quem aí em casa come macaxeira, mandioca, se alimenta de milho, tem muitas crianças da idade de vocês que gostam ali do milho cozido, não é mesmo? Certo. Vocês sabiam que a mandioca ela é a base alimentar de muitas de nossas tribos? Isso mesmo. Olhem as imagens a seguir. Temos aqui a representação, né, da imagem mostrando o milho, a plantação de milho, e aqui a mandioca. A riqueza cultural da região Nordeste é visível para além de suas manifestações folclóricas e populares. As músicas folclóricas quase sempre são acompanhadas de dança na música popular. Destacam-se ritmos tais como chachado, samba de roda, xote, forró e axé. E aí, turminha, alguma vez você na sua escola participou de uma feira? Isso mesmo, nós costumamos falar, né, das feiras que temos nas escolas. E nessas feiras, o que é que nós costumamos fazer? Nós fazemos várias apresentações, né? Então, nós temos apresentações da região, as feiras folclóricas, apresentações da região sul, da região nordeste. E muitas vezes, alguns desses ritmos você já apresentou, talvez, na sua escola. Você já deve ter apresentado, talvez, uma coreografia, uma encenação, uma apresentação de alguns desses ritmos. Ou então, até mesmo na sua casa, você tem, em meio aos seus familiares, você consegue perceber eles ouvindo, apreciando esse estilo musical. Então, saibam que esses e outros são contribuições que nós recebemos nordestinas. Diante de tudo que já estudamos, vamos agora ver e analisar algumas imagens e conversarmos sobre qual influência e de quem foi essa contribuição em nossa cultura. Olha só, eu trouxe aqui somente 2 imagens para vocês e vai ser facilmente identificada, eu tenho certeza, porque você prestou atenção na aula, você participou junto comigo. Então, para finalizar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês a imagem, vou perguntar que influência é essa e você vai tentar responder aí de casa. Tudo bem? Então, vamos juntos. E aí, turminha, o que que vocês conseguem visualizar aqui? Bom, é uma dança. Eu tenho aqui um exemplo de dança de chachado, desse ritmo. E essa dança, esse ritmo, é influência de onde? De quem? Muito bem, influência nordestina. Vamos à nossa próxima e última imagem. Olha só, eu tenho aqui para vocês um utensílio de cerâmica. Esse utensílio, esse artesanato, ele é uma contribuição dada por quem? Parabéns para vocês que responderam aí de casa que é uma influência indígena. E a nossa aula está chegando ao fim, não fique triste, porque você pode e deve continuar estudando. É só você acessar a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, turma, e até a próxima aula!